Olá, eu sou Rafael Moreno e gostaria de contar para vocês um pouco da minha trajetória. Como vocês estão vendo, hoje eu estou aqui dentro de um salão, eu sou especialista em mechas, mas há 18 anos atrás eu trabalhava na companhia de limpeza urbana, na Conlurb, e na Taquara ali, né, onde eu visitei um salão, e perguntei ao rapaz que logo em seguida ele saiu, então eu perguntei ele. Eu falei, irmão, como é que eu faço para mim fazer um curso? Aí ele me indicou. E ali tudo começou. Eu fiz a minha inscrição, tá? Era um curso muito longo, é um curso completo. Ele era corte, coloração, mechas, química, falava tudo completo mesmo para profissional mesmo, na área da beleza. E eu me dediquei muito mais, o meu foco foi muito maior em coloração, onde eu via que era algo que mais mexia comigo, né? E assim que eu terminei esse curso, eu fui chamado para ser instrutor, né? É lógico que, né, é o novo, bateu aquele medo. Eu falei, eu acabei de me formar, mas eu entendi que com certeza os olhares das pessoas de fora é bem melhor do que o meu. Então ele viu algum potencial em mim e fiquei lá mais ou menos uns 3 anos e pouco, né? E foi muito bom para mim, né? Bom pra minha carreira, porque eu aprendi muito, porque a gente acaba corrigindo os erros dos alunos. E a melhor parte também, né? Acabei formando diversos alunos. Isso foi bom demais para mim também. Outra coisa também que é muito importante deixar bem claro para vocês, né? Assim que eu estava na companhia de limpeza urbana e decidi também estar imigrando ali para a área da beleza, eu não larguei de cara assim lá, né? Eu fiquei lá e cá. Lógico que a gente tem nossa responsabilidade, né? A gente tem, né, lógico, nossas contas a pagar, mas eu não deixei com que isso me travasse. Eu busquei um tempo, né? Eu conversei com meus encarregados para que eu pudesse sair mais cedo, para que eu pudesse estar lá. Então, eu ficava sempre nessa de salão, na companhia de limpeza urbana, e quando eu me senti seguro de falar, pô, agora dá para mim ficar lá, né? Eu consegui me organizar, porque isso é muito importante, né? Não faça nada assim, né, sem pensar, pense bem antes de fazer, mas não deixe de fazer, porque a tua mudança vai estar nessa. Às vezes você está travado com medo, e esse medo está te travando de você alavancar um pouco a sua vida, né, a sua família, né, os seus planos, porque às vezes a gente fica tão travado, né, em algo que de repente tu não tá feliz e você acaba indo para algo que você realmente se conheça melhor e algo que você se realize. Então foi o que aconteceu comigo, né? Ali quando eu entrei aqui para esse mundo aqui, eu realmente até hoje me sinto muito realizado. A gente impacta muitas vidas, né? É por isso que eu falo, não tenha medo e faça, mas faça com cautela. Mas não deixei de fazer. E eu tive um mentor, né, claro, e quando eu pensei em parar, eu falei, cara, eu vou parar de fazer isso aqui porque não tá legal, eu não tô conseguindo fazer. E foi na hora que ele foi e falou, não, tu vai fazer. Agora que tu vai fazer mais ainda, que é para você acertar, né, porque muitas pessoas falam que você aprende com seus erros, né, mas não cai nessa não. Você aprende com seus acertos e fazendo cada vez mais. Você acertou? Faz de novo, e vai fazendo que você vai aprender e vai chegar a uma perfeição, né, de acordo com a sua essência. E logo depois disso, né, eu fui aprendendo cada vez mais e encarei, né, o mundo. Já tinha parado de ser instrutor, encarei o mundo no salão mesmo, né, eu já tinha me desligado da companhia de limpeza urbana, né, da Conlurb, e veio os desafios, veio o medo, normal, como qualquer um tem, né? A gente não sabe como é que vai ser a nossa primeira coloração. Por mais que a gente estuda, cada cabelo é um cabelo, né? Cada cabelo ele vai te revelar tem coisas que no dia a dia só que a gente vai aprender, né? Então a gente fica com medo de ter quebra no cabelo, quando a gente vai fazer mechas, então, aquelas manchas que ficam, né? Que eu sei que isso nos paralisa muito. Então foi assim que eu sempre fui, eu sempre me dediquei muito, sempre falei, vou fazer, porque é o único jeito da gente aprender, né? E é exatamente isso. Uma coisa que me travava, eu tive um mentor que tirou isso de mim, e eu tô aqui justamente para falar a vocês também isso. Não tenham medo, façam sim, mesmo com o medo, porque tenho certeza que vocês vão aprender, né? Se você errou, você vai saber que não é mais para fazer daquela forma e vai procurar de acordo com o seu estudo. Lógico que a gente tem que estudar, a gente tem que investir esse tempo, a gente tem que estar buscando sempre um conhecimento. Não tem como a gente entregar algo extraordinário, algo que seja diferente, sem a gente estar buscando, tá? A gente tem que buscar, a gente tem que se dedicar um tempo
de pensar, pô, como é que eu vou chegar a esse resultado? Só existe um caminho, né? É você estar estudando, é você estar tentando ver como aquela pessoa chegou até ali. E, pô, eu quero chegar igual a ela. E para você fazer isso, a única maneira é você estar praticando dia após dia, tá? Como a gente está falando de desafios, né? A gente vai ter diversos. É por isso que é muito importante a anamnese, né? Seja de mechas, quando for fazer umas mechas, fazer um teste com a descoloração. Eu aconselho fazer sempre com uma volumagem bem maior, para que você possa ver como ele vai reagir e vai te dar uma segurança mais ainda quando você botar essa volumagem menor, né? Por que eu estou falando isso? Já aconteceu comigo. E a cliente falou que eu poderia fazer. Ela falou justamente assim, você pode fazer porque se acontecer alguma coisa eu vou cuidar, não tem problema nenhum, né? E eu caí na dela, né? Uma coisa que eu não faço nunca mais. Eu acabei fazendo, não ficou legal, aconteceu justamente o que eu já imaginava, porque quando a gente já está com tempo de... Quando a gente já está com tempo de profissão, né? A gente consegue, só de olhar para o cabelo, a gente já consegue entender do resultado que vai dar. Mesmo a gente sem fazer nenhum teste. Só que eu fui na dela, acabei acreditando nela, e no final acabou que ela, né, falou a beça com o gerente, então toda vez que ela ia no salão aquilo não me fazia bem, né, porque acabou que ela agiu comigo de má fé, e com certeza pode acontecer com vocês também. Então toma muito cuidado com isso, não faça, porque eu estou falando de experiência própria já mesmo, eu já passei por isso, né, e acaba de uma forma ou outra você passando como se você foi o errado, porque na verdade não deixou de ser, né? Porque eu como um profissional, eu teria que me colocar ali no meu lugar de profissional e fazer sim, ou já que ela não queria fazer, eu não teria que ter feito. Essa seria a opção certa, tá? Então, a cliente não quer fazer, então você não faça. Pode ser coloração, faz também coloração, porque a coloração às vezes pode dar um tom diferente, às vezes a cliente usa um tratamento em casa, que esse tratamento tem algum produto, e esse produto ele acaba fazendo com que isso danifique o cabelo dela. Então, a gente tem que ter cuidado, muito cuidado com isso. Quando se fala de transformação, né, quando a gente fala de coloração, mecha, a gente está fazendo uma transformação, a gente está mexendo com a autoestima da mulherada. Às vezes ela quer muito ter aquilo que às vezes não é o momento dela, ela tem que cuidar, tem que tratar desse cabelo, entendeu? Tem todo um processo para que a gente possa chegar até o objetivo dela. Ela vem com uma referência, mas ela também não quer saber como é que essa cliente da referência dela, ela tratou aquele cabelo, como é que ela cuidou, né? Como é que é o dia a dia dela com esse cabelo, isso conta demais. Então por isso que tem essa importância. Não deixe de fazer o teste de mechas, tá, gente? Isso aí é primordial. E outra, aí mesmo você fazendo o teste de mechas, o cabelo ele tem diversas partes. Pode ser que tenha alguma parte ou outra que não fique igual ficou no teste. Isso é muito natural também. Tá? Então significa que você não tem 100% de garantia de que aquele cabelo não vai ter nenhuma queda. Tá bom? Às vezes muitas das clientes fazem muitas progressivas somente aqui na franja. É onde elas mais gostam de ver aquela mecha mais marcadinho, né, aquele contorno ali, aquela luminosidade na frente. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso também. Depois né, desses desafios que eu acabei de falar, eu e o Regis, a gente conversava muito, né, pelo Instagram. É onde eu trabalho hoje em dia. Conversamos muito sobre eu vir para cá. E é muito bom a gente trabalhar do lado de uma pessoa que é referência, né, que você acaba juntando ali, né, a sua essência, a sua técnica. Eu sempre fui um cara que eu sempre gostei de criar, né? Cada cabelo para mim, cada cliente para mim é um cabelo diferente. Eu não consigo fazer a mesma coisa que eu fiz na outra, até mesmo porque cada cliente, né, tem a sua personalidade, saber com que ela trabalha, como é que é o dia a dia dela, né, como é que ela se veste todos os dias, porque isso tem muito a ver, né, com visual também. A cor que a gente vai fazer na cliente tem muito a ver com que no dia a dia dela. Isso conta muito como visagismo, né? Então, eu sempre fui um profissional que sempre gostei de criar, né, dentro daquilo que a cliente me mostra. Mesmo que se for o meu trabalho ou de qualquer um outro profissional. Se for de outro profissional, eu ainda sou bem sincero, porque eu falo, eu vou chegar próximo disso aqui, até mesmo porque não foi eu que fiz, né? Mas eu consigo te entregar um trabalho bem próximo disso aqui. E o mais bacana de tudo é quando as clientes vêm com a referência minha. Isso acontece muito, isso é bom demais. Porque acaba que você já começa a entender
que você está se tornando uma referência no mercado. Como eu comecei a perceber isso? Comecei a perceber isso com os cuidados que eu tenho com o cabelo. Eu acho isso muito importante também. Eu gosto de cuidar do cabelo antes de eu fazer as mechas, não pós-mechas e pré-mechas. Por quê? Porque eu fico tranquilo. Eu sei que a minha cliente vai ficar satisfeita. Eu sei que quando ela lavar esse cabelo em casa, elas me mandam mensagem dizendo que nem parece que fez mechas, o cabelo fica totalmente saudável. Então isso é muito bom, né? Então eu comecei a entender isso e comecei a trazer isso cada vez mais, né, ali para a minha técnica, numa forma de eu fazer, né? E eu criei esse método meu, porque me traz retorno, as clientes elas comentam uma com a outra, e isso faz com que você vai aumentando a sua cartela de cliente, né? E foi assim que eu comecei a entender, né, que eu começava a atender 3, 4 clientes por dia, e logo em seguida, né, nesse auge que a gente estava, veio a pandemia, que eu acredito que né, estabilizou muita gente, muitas empresas, ficamos um tempo fechado. E eu sempre fui um cara, como acabei de falar, de criação, eu sempre gostei de desenhar, né? E eu acabei conhecendo um outro mundo, né? Acabei conhecendo o mundo da tatuagem. E hoje em dia eu também faço tatuagem, eu sou especialista em realismo, né? E no dia das minhas folgas eu faço tatuagem. E não larguei porque não consigo, né? É uma paixão muito grande que eu tenho por estar fazendo o cabelo, de estar ali impactando, né, a minha cliente da forma que ela sai daqui do salão. Isso é muito importante para mim. E mais uma vez eu me reinventei no meio de uma pandemia, né? Não deixei de estudar, investi bastante. E antes disso eu ainda dei um workshop presencial de mechas também, que foi sucesso, foi muito, 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 muito bom, né? Tá podendo agregar ali com profissionais da área da beleza, né? Sem segredo, passando justamente o que eu faço no meu dia a dia, porque essa é a importância, né? Não tem porquê você ser apaixonado pela área educacional, mas querer passar algo que você não faz, né? Então eu passo realmente o que eu faço de fato. Não tem mistério, se eu faço uma mecha na frente daquela forma, não tem por que eu chegar para vocês e falar que é feito de outra forma. Não, eu faço exatamente daquela forma que eu faço no meu dia a dia mesmo. E recebo muitas mensagens de profissionais, né, me parabenizando, falando que é meu fã, e isso é bom demais. Isso não me enaltece a ponto de eu perder a minha humildade, né? Na verdade, isso é bom para mim entender que eu estou num caminho certo. Essa paixão minha de querer passar o que eu sei, essa parte educacional aconteceu bem lá no início, né, como eu falei para vocês. Isso vem comigo até aqui, e o que eu puder estar fazendo para que vocês possam estar, né, trilhando aí um caminho legal, para que vocês possam estar entender também, tá, que sobre preço, gente, não se deixa levar com isso, não se deixa com que as clientes têm mania de sentar na nossa cadeira e falar, querer saber mais do que nós, profissionais que estudamos para isso. Então, assim, não deixe isso acontecer. Você posicione mesmo, fala, ó, eu sou profissional da área, eu te entendo, mas o que eu posso entregar para você é isso, porque é o que tem que ser feito. Eu não posso te entregar além disso porque você quer, até mesmo porque você não tem esse conhecimento mais profundo do assunto. Já aconteceu comigo, de cliente achar que eu tenho que fazer o que ela queria, e eu me posicionei e falei que não, né? Eu falei, tu conhece meus trabalhos, acho que você me segue na minha rede social, então, para me te entregar um resultado daquele ali, eu estudei bastante, já são muitos anos de estrada. A gente não simplesmente faz um curso e para. A gente faz curso, depois faz outro curso, e vai fazendo outros cursos, e vai se especializando cada vez mais. A gente vai vendo técnicas diferentes, a gente vai agregando isso para o nosso dia a dia, né? Fazendo com que isso possa, de fato, ajudar. Às vezes a pessoa fala, mas eu já sei isso, você vai num curso, cara, eu vejo uma coisa diferente, já falou, cara, valeu a pena para mim, valeu a pena o investimento, porque eu vi aquela mechinha ali que eu não fazia e eu posso estar agregando isso pro meu resultado também. Então, assim, eu sempre me posicionei sobre preço. Quando fala sobre preço, eu lembro do valor que vai ser entregue para minha cliente, né? O preço ela vai pagar, mas o valor vai ser o que vai ser agregado para ela, na autoestima dela, no dia a dia dela, né? Dos elogios que elas vão receber. Então, eu sempre me posicionei dessa forma. Eu não deixo com que elas coloquem preço, né, em algo que eu vou entregar com muito valor. É a forma que vocês deveriam pensar também, tá? Porque às vezes o preço muito baixo assusta a sua cliente também.
A sua cliente vai falar, pô, será que ele vai me entregar mesmo esse resultado que eu estou pedindo? Com esse preço tão baixo? Porque, com certeza, antes de ela fazer contigo esse orçamento, ela já fez em diversos outros profissionais. E você querendo ou não, pode ter alguém que cobrou R$ 3.000 a ela. Ela vai falar, cara, por que aquele lá foi 3.000 e você está me cobrando R$ 300, R$ 350, R$ 400? Então, assim, ela não vai levar você, ela não vai te levar muito a sério o seu lado profissional, entendeu? Por mais que de repente ela se identificou com você, mas ela vai ficar com medo porque está muito abaixo do mercado. Acontece muito comigo também, tá, gente? Quando eu passo o meu orçamento aqui, as clientes falam, estava um pouquinho fora do meu orçamento, mas eu quero muito fazer contigo. Ela já jogou para mim para ver se eu vou abaixar. Só que eu não posso fazer isso, porque senão eu vou estar desmerecendo os meus resultados, né? Os meus investimentos que eu já fiz. Não deixe com que o cliente queira botar preço no valor que você vai entregar para ela. Eu estava falando da pandemia, né? Na pandemia, o que eu fazia? Eu pegava umas bonecas, não só estava estudando, né, a tatuagem, o desenho, né, que na verdade eu estudei muito desenho, né, desenho mesmo, desenho de realismo, sobre retratos e tudo mais. Eu pegava também umas bonecas minhas e passava as técnicas de morena iluminada, né, eu fazia umas lives, era bem bacana, né, bem bacana. Eu subia e fazia umas lives, né, mostrando as técnicas e tudo mais. Na pandemia também, eu entendi, e é o que eu falo para muitas pessoas, que é muito além de só cabelo ou uma profissão que você está querendo, né? A gente precisa se reconhecer melhor, a gente saber quem era o Rafael. Foi o que eu fiz. Quem era o Rafael Moreno? Eu fui bem a fundo, né? Eu fiz um outro curso, né? onde um curso de inteligência emocional, um coach muito renomado, né? E ali me fez entender melhor que realmente precisamos nos conhecer para que a gente possa ter um posicionamento melhor, para que a gente possa saber o nosso valor, para que a gente possa saber quem realmente somos. E quando a gente se conhece, fica muito mais fácil de você conhecer o seu cliente, de você conhecer e saber com quem você está lidando, né? De saber a forma de você se comunicar, como falar com essa pessoa. Isso tudo tem a ver, tá? A sua forma de se arrumar. Na verdade, né, cara, a forma que a gente se veste, ela fala muito mais do que quando a gente abre a boca. A cliente, quando ela está na recepção ali e você vem ao encontro dela, ela já está ali, ela faz um raio-x teu, total, antes de você abrir a boca. Então, assim, 90% da comunicação era não verbal, né? 10% é quando você começa a falar com a sua cliente. Então, a gente tem que entender onde você está, né? O público que você está querendo alcançar, tem muito isso. Eu quero alcançar um público X, como eu vou fazer para isso? Então tem que começar a melhorar a minha forma de se vestir, minha forma principalmente do seu posicionamento, da sua forma de falar, né? Como eu vou falar com essas pessoas se eu nem me conheço? Então isso também foi uma virada de chave para mim, na minha profissão, na minha vida pessoal. Eu, quando fiz esse curso, onde tinha milhões de pessoas desesperadas, né? Na verdade veio a pandemia, muitas pessoas ficou doentes, muitas pessoas emocionalmente quebrou, não só a empresa, não só a profissão, mas em si mesmo, né, a sua identidade. E enquanto eu estava ali estabelecendo algo para mim muito grande, né, onde eu investi bastante nisso de conhecimento, onde eu falei, cara, eu não posso ficar parado, eu tenho que entender melhor, entender que não era só cabelo. Eu falei, cara, eu tenho que melhorar em alguma outra área, e eu entendi que foi isso, né, através de um mentor que eu tive também. Então ele é o que eu te falei, né, ver com quem você está andando e ver com quem você quer e ver o caminho que você está querendo trilhar. Foi essa forma que me fez chegar ali. E foi onde eu me conheci melhor. E isso fez com que cada dia mais eu criasse um plano de ação para minha vida, onde eu estava e onde eu queria chegar. É exatamente isso. É você entender, onde eu estou agora? E como eu vou fazer para chegar onde eu quero? Existe um plano para isso, né? Quando eu elaborei o meu curso presencial, eu fiz exatamente isso. Eu queria saber, eu já botei a data, botei tudo, a data, local, eu queria saber quantos modelos eu precisava, o fotógrafo, o filmmaker, eu queria tudinho. Já estava tudo no papel ali, tudo certinho, tudo estruturado, com a data, tudo certo. E aconteceu exatamente naquele dia que eu botei no papel e tudo direitinho. Por quê? Porque eu já botei no papel, eu estabeleci uma meta para mim, eu criei esse plano e foi assim que foi feito. É exatamente na sua vida também, na vida qualquer pessoa. Se você não tiver nada trilhando, se você não tiver no leme do seu barco, essa é uma grande verdade,
tem alguém que tá no leme da sua vida. Isso não é bacana. Então você tem que pegar isso, tá, gente? E entender realmente quem eu sou. Cara, quem eu sou? Onde é que eu tô? Onde eu quero chegar? Porque tem muitas pessoas perdidas nisso e achando que é somente fazer as mechas e entregar. Coisa que eu reparo muito também em salão, né? São muitos anos de salão. Eu reparo muito que as pessoas reclamam demais. Cara, para com esse negócio de reclamar, porque o reclamar já é uma parte de ingratidão, e a ingratidão não vai te levar a nada. Quando somos gratos, até quando a cliente desmarca, eu penso muito. Eu falo, pô, ela desmarcou, gratidão. Não era para ser hoje. Então, ela vai remarcar, eu sei que ela vai remarcar, entendeu? Porque essa é a minha forma de pensar e de agir. Eu saio de casa já venho agradecendo. Eu venho agradecendo, meu dia, minha agenda pode estar fechada ali sem ninguém, sem nenhum cliente. Eu falo, cara, eu tenho certeza que vai aparecer, tenho certeza, porque eu venho com um pensamento muito positivo e realmente isso acontece. Né? Parece até mas cara, é porque as pessoas são tão negativas que não conseguem nem ver o novo, nem as coisas boas que acontecem em volta de você. É difícil você entender aquilo que você já pediu tanto em oração, você já até tem, você até recebeu, mas você não consegue ver. Porque é tanta reclamação que a gratidão não consegue vir dentro de você, entendeu? Então, cara, são coisas que precisam pensar muito, tá? E fazer com que as coisas aconteçam. E entender que ninguém vai fazer por você. Ninguém. Somente você que tem que fazer isso aí. Espero que vocês tenham gostado, tá? Esse é um canal voltado para profissionais. E também vai ter um Instagram também para profissionais, porque o meu Instagram, que vocês também vão conhecer, ele é mais voltado para clientela, né? Porque era o que eu buscava, o que eu atraía, né? Então a gente vai fazer do zero um Instagram novo, voltado mais para você, profissional da área da beleza. Eu tava aqui pensando, né, como é engraçado. O Rafael lá de trás, dessa história que a gente contou aqui para vocês, e hoje a minha mentalidade é diferente, meu posicionamento, a minha forma de pensar, de agir, né? Então é bom demais estar aqui dividindo com vocês isso. Eu quero muito pegar na mão de cada um de vocês para que a gente possa, né, essa energia, para que a gente possa crescer junto, né, como um profissional, e espero ajudar cada um de vocês, tá? Não deixa de inscrever aqui no canal, né, mandar para os amigos que são também da área, que vocês conheçam, tá? Porque isso faz com que a gente possa crescer. Bom, gente, muito obrigado e é isso.